Bom, então a próxima palestra dessa manhã vai ser da Marcielis e ela vai falar para a gente um pouco sobre propriedade de Bernoulli e propriedade de Kolmogorov. Marcielis, fica à vontade. A apresentação vai ser dividida em três partes. Eu vou fazer uma pequena introdução. Nos preliminares, eu vou falar dessas propriedades, né, da propriedade de Bernoulli e da propriedade de Kolmogorov, e vou apresentar alguns resultados que já são feitos, que já estão feitos, de quando a propriedade de Kolmogorov implica a propriedade de Bernoulli, certo? Então, a ideia aqui é a gente querer estudar propriedades ergódicas, né? Lembrando que a teoria ergódica, ela estuda sistemas dinâmicos munidos de medidas invariantes, certo? Então, lembrando também que na medida invariante, é uma função, né? Eu falo que f preserva a medida, ou que a medida mi é invariante para f. Se a medida de toda a pré-imagem de um conjunto no espaço coincide com a medida do conjunto, certo? E vamos falar também de ergodicidade, né, que é uma fundamental na teoria ergódica, e falamos que um conjunto é ergódico quando, se ele é invariante, então ele vai ser todo ou vai ser nada em termos de medida, certo? Isso dá meio que para conhecer a dinâmica, né, do sistema. Faz sentido falar de funções com uma medida preservada, porque existe um teorema que quando eu estou em uma variedade compacta, um espaço métrico compacto, sempre vai existir essa medida invariante. Então, tem sentido estudar essas funções com medidas invariantes. A gente vai querer estudar essa ergodicidade, essas propriedades ergódicas, de um sistema chamado sistemas parcialmente hiperbólicos. Esses sistemas, eu falo que uma função f, ela é parcialmente hiperbólica, um dimorfismo f, é parcialmente hiperbólico, se o espaço tangente for dividido em três subespaços, que vão ser um estável, um central e um instável. Esses espaços, eles vão ser invariantes pela ação da derivada da f em cada ponto, e com a propriedade de que o ES e o EU, o estável e o instável, eles não podem ser triviais. O EC, ele pode ser trivial e, de fato, vai dar um caso particular que vai ser os dimorfismos de Anosov. Outra propriedade que satisfazem esses sistemas parcialmente hiperbólicos é que existem essas constantes aqui, de modo que satisfazem essas desigualdades. Essas desigualdades quer dizer que se eu tenho crescimento, ou melhor, se eu tenho expansão na direção central, essa expansão vai ser menor que a expansão na direção instável. E se eu tenho contração na direção central, essa contração vai ser maior que a contração na direção estável. Não sei se ficou um pouquinho claro. Só um minuto que vai desligar meu computador. Pronto. Bom, então é isso. Se tem expansão na direção central, essa expansão é menor que a expansão na direção instável, e se tem contração, ela é menor que na direção estável, certo? Porque a direção estável, ela contrai, e a direção instável, ela expande. De fato, essa direção central, ela pode ser uma isometria, eu posso não ter nem expansão, nem contração. Exemplo, como eu tenho falado, um exemplo de dimorfismo parcialmente hiperbólicos são o conhecido dimorfismo de Anosov, né? E nesse caso, essa direção central, ela vai ser trivial. O exemplo clássico é o dimorfismo no T2, induzido por a matriz dada dessa forma. Nesse caso, a gente pode ver quais são esses subespaços, né, que vão ser os dados pelos autovalores dessa matriz, certo? Porque esta matriz, ela tem um autovalor positivo, um autovalor menor do que zero, e um autovalor maior do que zero, né? Criptográfico, essa função ela é chamada de Arnold-Scatter map.
E aqui, na verdade, eu fiz o gráfico, né? Esse aqui representa a direção estável, que ela está contraindo, e o outro representa a direção instável. Um outro exemplo de difeomorfismo parcialmente hiperbólicos é, por exemplo, se eu considero um difeomorfismo de Anosov no toro, aqui falta um 2, no toro, e considero a identidade no S1, certo? Eu vou considerar, então, uma função f do T2 vezes cruz S1, né, no T3, que vai fazer o seguinte: as primeiras duas coordenadas, ela vai aplicar o difeomorfismo que eu tenho definido no T2. E na segunda coordenada, eu vou deixar a identidade. Olha que nesse caso, eu estou tendo expansão e contração no mesmo espaço que o difeomorfismo de Anosov, né? Então, eu vou ter que o T3, nesse caso, o tangente no T3, ele vai ser dividido no estável, no central e no inestável. Esse estável, o instável, ele vai coincidir com o estável e instável do difeomorfismo de Anosov. Do difeomorfismo de Anosov está aqui. E o estável também acontece igual. No central, né, como nesse EC1, eu estou deixando o mesmo EC1, na verdade, eu vou ter uma isometria, né? Ali, o central vai coincidir com o tangente no EC1. Né? Então, esse vai ser também um caso de um difeomorfismo parcialmente hiperbólico no T3. Uma observação sobre esses difeomorfismos parcialmente hiperbólicos é que eu posso ter as variedades tangentes a esses difeomorfismos, a essas direções, a direção central, a direção centroestável e a direção centro-instável. E essas variedades, elas vão dar uma foliação para a minha variedade. Lembrando que uma foliação da variedade é uma partição, né, por variedades de dimensão menor. Esse aqui vai ser importante no momento da demonstração. A gente usa essa estrutura, usa essas foliações para fazer as demonstrações. Bom, como eu quero falar de propriedade de Bernoulli, eu primeiro preciso começar definindo o que é o shift de Bernoulli. Lembrando que o shift de Bernoulli é um dos sistemas caóticos, mais caóticos, né? Aí eu vou definir o shift de Bernoulli da seguinte forma: vou considerar um K, um número natural, e vou considerar sigma K, o conjunto das sequências com termos nesse conjunto, de 1 até K, certo? Cada termo aqui é um número de 1 até K. Então, eu preciso dar uma sigma álgebra para esse espaço, né? Para considerar ele como um espaço de probabilidade, um espaço de medida, né? Então, a sigma álgebra que eu vou definir vai ser dada por uns conjuntos chamados de cilindros. E eles são definidos da seguinte forma: eu fixo uma quantidade finita de números, de 1 até K, e vou chamar de N esse conjunto, dependendo de AN até AN mais M, como sendo todas as sequências cujos termos o XM coincide com o AN, ou seja, que esses termos estão fixos. A posição enésima ela está fixa, a posição N mais 1 está fixa, e assim por diante. Esses conjuntos eles vão dar uma sigma álgebra para esse espaço sigma K, vão gerar, de fato, uma sigma álgebra para esse espaço. Agora, eu preciso ter uma medida nesse espaço, certo? Essa medida eu vou fixar K números, de forma que a soma deles dê 1, o que chamamos de vetor de probabilidade, né? Eu vou considerar um vetor de probabilidade e vou definir a medida nesse espaço como sendo a medida dependendo do Ni, certo? E essa Ni, ela simplesmente faz dar a posição iésima, ela vai dar o valor de PI. Mentira. Ela vai dar, para cada I de 1 até K, ela vai dar o valor de PI da medida, certo? Se é, por exemplo, AN,
se AN vale 3, então a medida de AN vai ser P de 3, certo? É simplesmente isso. Esse shift, então, o shift, como é que vai ser definido o shift de Bernoulli, né? Tenho, então, uma função que vai de sequência do conjunto de sequências, no conjunto de sequências, e o que vai fazer é trasladar, né, uma posição. Então, por exemplo, se eu considero sigma 3, essa sequência de números em 1, 2 e 3, agora eu vou considerar o x como sendo essa sequência de 1 e 2, certo? Essa aqui está representando a posição enésima. Então, quando eu faço o sigma de x, ele vai trasladar uma unidade, certo? Então, agora quem vai ficar na posição enésima vai ser esse 1, certo? O que está aqui em vermelho. Se faço novamente, né? Agora, quem vai ficar na posição enésima vai ser o 2, que está em vermelho. Então, isso que faz o shift, o trasladar. E então, agora sim definimos o que é um sistema Bernoulli ou um sistema que possui a propriedade de Bernoulli. Então, se temos f de x em x, né, ou com o x uma medida μ, uma medida ni, que é invariante pela f, dissemos que essa f possui a propriedade de Bernoulli, normalmente decimos só que f é Bernoulli ou que f possui a propriedade de Bernoulli, sempre levando em consideração que tem uma medida envolvida, né? Tem uma medida invariante pela f envolvida. Então, vamos dizer que ela é Bernoulli, né? Se existe uma função bijetória de x em cima, aqui essa cima um shift, esse sigma, como definido anteriormente, né, um conjunto de sequências, e a medida dada daquela forma. E existe um conjunto A, que tem medida total ni, né, de forma que a F seja conjugada a esse shift. Esse é o sentido do Bernoulli. Que é o que acontece com os sistemas Bernoulli? Existe uma hierarquia, né, que eu vou dar mais para frente, e eles são mais caóticos, né? Já os ergódicos, a gente tem que eles são caóticos, e esse daqui vai ter como aquela hierarquia. Eu vou dar mais para frente. Uns exemplos que já foram mostrados de conjuntos de funções Bernoulli, de sistemas Bernoulli, são, por exemplo, se eu tenho uma variedade riemanniana, tenho uma função f definida de m em m, um diffeomorfismo de Anosov, de classe C1 mais alfa, preservando o volume, então ele vai ser Bernoulli. Um outro exemplo, outro resultado, é que sempre que eu tenho automorfismos ergódicos em grupos compactos, eles vão ser Bernoullis. E Ornstein mostrou que fluxos geodésicos em superfície riemanniana com curvatura negativa também vão ser Bernoullis. Agora, como eu queria falar, né, da equivalência da relação entre Kolmogorov e Bernoulli, então eu vou fazer a definição de Kolmogorov. Eu vou dizer que um automorfismo de x em x é Kolmogorov, obviamente preservando ele medida, se f tem se para todo conjunto A, para todos conjuntos em assim, uma álgebra, acontece esse limite aqui. Mas o que quer dizer esse limite? Olha que, por exemplo, se eu pegasse só dois conjuntos, né, eu estaria dizendo que esse conjunto meio que vai ser independente, né? Os eventos vão ser independentes, olhando eles como eventos, né, para todo o conjunto aqui. Assim, isso que a propriedade de Kolmogorov, ela meio que diz, a definição ela não é muito intuitiva, mas o que queria falar ela é que o sistema, ele faz muito bagunça ao longo do tempo, é o que ele quer falar. Porque quando eu faço aqui, olha que eu vou ter meio que iterados do F, e eles estão intersectando quase todos os conjuntos que eu estou deixando fixos, certo?
Um exemplo é o shift de Bernoulli, ele vai ser um sistema Kolmogorov, né, com aquela medida definida lá em cima. E a hierarquia, acho que eu estou falando muito rápido. A hierarquia é da seguinte forma: Bernoulli, ele sempre vai implicar Kolmogorov, e Kolmogorov implica ergodicidade. Mas essas implicações, elas não valem no contrário, ou seja, eu posso ter automorfismos ergódicos, posso ter funções ergódicas que elas não sejam Kolmogorov, e Kolmogorov que não sejam Bernoulli. O resultado, por exemplo, de que Bernoulli não implica Kolmogorov, é um exemplo conhecido como T-1, dado por Kalikov. Ele é construído da seguinte forma. Esse resultado ali, acho que está no artigo do Annals, não sei, não lembro bem. A função, ela é definida da seguinte forma: eu vou considerar um shift em esse conjunto de sequências, zeros e unos, com a medida produto dada por esse vetor de probabilidade, né, aqueles PI que eu tenho quando faço a definição, nesse caso vai ser 1/2 e 1/2, certo? Então, eu vou considerar essa medida definida daquela forma. E vou considerar F, que vai ser do produto dessas sequências, desse conjunto de sequências, e ela vai fazer o seguinte: olha que eu tenho sequências, né, sobre todos os inteiros, de zeros e 1, certo? Então, eu vou olhar simplesmente para o termo zero, para o x zero de cada sequência. E dependendo do x zero, se for 0 e se for 1, aí eu vou dar a definição para a minha função. No caso que seja 0, eu vou definir a imagem da... Gente, aqui é para ser y. A imagem da F vai ser acima na primeira sequência e acima na segunda sequência. Eu vou fazer o shift das duas sequências, certo? Da primeira e da segunda. Agora, se o termo 0 for 1, eu vou fazer acima o shift da primeira, eu vou fazer o shift a menos 1 da segunda, certo? O shift a menos 1, como quando faço o shift, eu avanço uma posição, o shift a menos 1, ele vai voltar a uma posição. Acontece que esse sistema, ele vai ser Kolmogorov, mas ele não vai ser Bernoulli. Bom, um exemplo de um que é ergódico e que não é Kolmogorov é a rotação irracional no círculo. A gente sabe que essa rotação irracional, ela é ergódica, mas ela não é Kolmogorov. Por que ela não é Kolmogorov? Porque, de fato, se eu pego dois conjuntos, que eles com medida positiva, mas medida pequena, quando eu faço o iterado de um deles, vão existir infinitos iterados dele que não vão intersectar o outro conjunto, que a medida que a intersecção desse iterado com outro conjunto vai ser vazio. Então, a medida dessa intersecção não vai coincidir com a medida do produto, o produto das medidas, certo? Então, eles não vão virar meio que independentes ao longo do tempo. Então, eu fiz a observação, né? A propriedade de Bernoulli, ela sempre implica a propriedade de Kolmogorov, mas a propriedade de Kolmogorov não implica a propriedade de Bernoulli. Então, a gente quer ver quando é que essas propriedades coincidem, ou seja, quais são as hipóteses que eu preciso colocar para a minha função, para a minha variedade, de modo de que essas propriedades sejam equivalentes. Já existem alguns resultados. Por exemplo, o PSIM mostrou que quando F é um diffeomorfismo em uma superfície compacta e que preserva a medida volume, então, se ele for Kolmogorov, ele vai ser Bernoulli. O professor Ponce, com Taitsiv e o professor Regis Barão, mostraram que no T2, um diffeomorfismo de classe C2, derivado de um diffeomorfismo de Anosov, se ele for Kolmogorov e satisfazer pelo menos uma dessas afirmações, ele vai ser Bernoulli. Essas afirmações aqui, elas são afirmações meio que
da geometria, né, das foliações na variedade. E o resultado do A, né, que é de 2018, que é para um conjunto, um grupo de Lie semisimples e gama lattice, não sei como se pronuncia, irredutível em G, e se considera a translação à esquerda dada por um G no grupo, é nesse espaço aqui, que chamamos de espaço homogêneo. Então, se ele possui a propriedade de Kolmogorov, ele vai ser Bernoulli. Só que, colocar simplesmente a definição, né, o látice implica de que o fato de que esse seja um látice, né, é para garantir de que esse espaço aqui vai admitir uma medida finita que vai ser invariante pela translação à esquerda, né? Então, aqui eu vou estar considerando essa medida, dada por essa definição. Então, essa translação à esquerda. Eu coloco aqui, estou falando tudo de parcialmente hiperbólico, né? Esse exercício aqui parece que não tivesse nada a ver com hiperbólico, mas acontece que quando faz a demonstração, ele mostra, de fato, de que essas translações à esquerda, elas são parcialmente hiperbólicas. Ela tem uma direção estável, uma direção instável e uma direção central. De fato, ele mostra uma propriedade que ele usa na demonstração, e o fato de que na direção instável, na direção central, ele tem crescimento polinomial na direção central. Então, esse é um ponto importante na demonstração do teorema. E na direção estável e instável, ela tem crescimento exponencial na instável e contração exponencial na estável. Certo? Agora, eu vou fazer as ideias principais das demonstrações dessas implicações, de que Kolmogorov implica Bernoulli, qual é o fundamento da demonstração, qual é o ponto principal na demonstração de cada um desses teoremas. Então, para isso, eu vou usar a demonstração do teorema de que no TOR, no T2, se um automorfismo for ergódico, ele vai ser Bernoulli. Esse aqui foi por Cadmelson, mas eu vou usar a demonstração dada por Ornstein e Weist. Então, vou começar fazendo algumas definições do que eu vou precisar, definições para ter claro o que eu estou precisando na demonstração. O primeiro, lembrando que uma partição, né, é simplesmente uma divisão de meu espaço por subconjuntos que eles não se intersectam, certo? Nesse caso, a gente aqui sempre está considerando, como estamos trabalhando em medida, a gente sempre está considerando esses conjuntos dessas partições, conjuntos mensuráveis. O primeiro que eu vou definir o joint de duas partições, que vai ser simplesmente a intersecção de todos os elementos das duas partições, certo? Tenho duas partições no espaço, o joint vai ser a intersecção. Essa aqui resulta ser uma partição com mais elementos, né, do que o anterior, com elementos mais finos. Aí, se tem uma sequência de partições infinita, esse joint, por decirlo de alguma forma, infinito, vai ser a menor álgebra que contém a união de todas as partições. Aqui eu vou usar a ideia principal se fundamenta nesses resultados do Ornstein para a demonstração. O que disse? Fala que se tem uma partição, ela vai ser very weak Bernoulli, se ela for very weak Bernoulli, então o sistema vai ser Bernoulli. Eu não vou dar a definição de very weak Bernoulli, porque ela é muito técnica, mas a ideia é simplesmente como é que eu consigo essa partição very weak Bernoulli. E isso é o que dá o seguinte teorema, que fala que se eu tenho um automorfismo e tenho uma partição finita, se para todo epsilon maior que zero existe um número natural, de modo que se toma um n maior que esse n, né, para quase todo elemento nesse joint, e esse maior do que zero,
vai existir uma função, se existe uma função que vai desse conjunto A, com a medida restrita A, ao conjunto todo, tal que acontece isso daqui, então essa partição vai ser Bernoulli. Então, a ideia da demonstração é construir esta função θ. Então, a gente é nisso que vai trabalhar na construção da função θ. Para a construção da função θ, a gente começa definindo o que é um retângulo no espaço. Nesse daqui resulta mais fácil de ver no T2, né? E eu vou considerar esses retângulos, eles sempre estão dependendo. Lembra que a gente está trabalhando com coisas parcialmente hiperbólicas, né? A gente está trabalhando com uma variedade estável, ou uma variedade centro-estável e uma variedade instável, certo? Eu tenho o meu espaço particionado em essas variedades. De fato, quando eu tenho essas variedades, eu meio que posso olhar a minha variedade localmente como sendo um plano cartesiano, certo? Então, nesse daqui, eu estou considerando, vou chamar de um retângulo no T2, um delta retângulo, se ele estivesse contido numa bola com centro W e raio delta, e se para cada 2 pontos que eu peguei dentro do R, se eu faço a intersecção da direção central, aqui está na gráfica, se eu faço a intersecção da direção estável com a direção instável, a intersecção vai dar um único ponto, e esse ponto ainda vai estar dentro do R, certo? Então, vai ser meio que um retângulo, como a gente conhece. Só que, às vezes, a gente pode ter variedades meio diferentes, né? Elas podem se intersectar, podem voltar. Então, depende, isso vai me dar como é que eu devo tomar o tamanho para poder definir bem esses retângulos. Uma outra definição que a gente vai precisar são os conjuntos tubulares, né? Eu vou falar que um conjunto é tubular, se para cada ponto que eu peguei na intersecção, né? Essa intersecção é tubular, se para cada ponto que eu peguei nessa intersecção, a intersecção da folha instável desse ponto interceptado com o R vai estar contido no R interceptado com o X. Como assim? Assim, eu tenho o E aqui contido no R, se eu pego um X qualquer, se eu traço essa folha essa folha instável, a intersecção dela com o E vai estar ainda contida, a intersecção dela com o R vai estar ainda contida no N. Por exemplo, como não seria um conjunto tubular se ele estivesse, por exemplo, até aqui, né? Se ele não estivesse todo, não estivesse cobrindo todo nessa linha, o R. Então, por exemplo, se eu pensasse em uma definição análoga para esse tubular, esse conjunto ele não seria esse tubular, né? Porque se eu traço aqui a folha central, a folha estável, ela não estaria contida toda dentro do E quando eu faço a intersecção com um R. Então, esse é o sentido, que a intersecção da folha, que a folha meio que fica toda dentro do E também. Já tendo essas definições, então aparece o lema principal, que diz o seguinte: se eu tenho 2 números positivos, tenho uma partição do espaço com uma fronteira suave, então existe um N1 maior do que 0, tal que para todo N' maior que o N1, para quase todo átomo, P em esse join, existe um conjunto E e uma função bijectória de E em T2, de modo que essa função vai preservar medida, vai quase preservar medida, e a medida do conjunto E sobre a medida do conjunto P vai ser maior ou igual do que, vai ser maior que 1 menos x. Pensando assim, na verdade, ele está dizendo que a medida do P e do E, elas são quase a mesma, né? Só que se o Y for muito pequeno, na verdade, está falando que isso aqui é quase 1, né? Porque estamos trabalhando medida de probabilidade. Estamos considerando que ele está dando medida 1 para o T2. E outra propriedade que satisfaz essa função é que a distância do iterado da imagem da função com o ponto
ele vai ser sempre menor do que o epsilon. Então, essa função θ é o nosso candidato para aquele lema, para aquele teorema do Ornstein, certo? Então, esse lema aqui é o que dá a construção e o que vai dar vai solucionar o problema da existência da função para mostrar de que a partição é Bernoulli e o que daria o resultado de que o sistema é Bernoulli. Para mostrar o lema, vamos mostrar o seguinte lema. O primeiro, que diz que sempre que eu tenho uma partição e um retângulo de tamanho delta, existe um N1, tal que para qualquer N1, N' maior que N1, e para quase todo átomo P, nesse conjunto, vai existir um conjunto que vai ser tubular. Vai existir um conjunto, vai existir um conjunto contido em P, de modo que vai satisfazer essa desigualdade, né? A medida do E vai ser relativamente próxima à medida do P. E a intersecção do E com o R, a gente só tomar um pouquinho dela, do E com o R, ela vai ser tubular em R, certo? A demonstração desse lema, ela é feita da seguinte forma. Vou considerar um conjunto dado dessa forma, que não é que o conjunto, que quando eu faço os iterados do P, eles não estão ficando tubulares, né? Por exemplo, né, aqui eu tenho o iterado do P intersectado com o R, que é esse. Lembrando que o P, ele pode se esparcir por toda a variedade, certo? Ele pode ficar espalhado por toda a variedade. Então, eu tenho aqui a intersecção do E, do FKDP com o R, né? Aí eu posso ter pontos que eles estão ficando não tubulares o R, né? Esse ponto aqui, por exemplo, quando eu tenho esse ponto Y aqui, quando eu faço a variedade instável passando por ele, ela não fica toda contida ali. Então, a ideia é fazer iterados muito grandes, de modo que, usando a propriedade da variedade instável, aí eu vou pegar um conjunto, vai ter um conjunto grande com relação ao P, que vai ficar tubular a R. Meio que esse conjunto aqui, que está ficando tubular, ele vai ficar quase com a medida do P, quando eu faço iterados muito grandes, certo? E ele vai ficar, de fato, tubular ao R, e vai satisfazer essas condições que a gente quer. Agora, tendo esse conjunto, a gente vai poder construir a função θ. Para a construção da função θ, vamos usar esse lema aqui, vamos construir meio que ela por partes, certo? Então, eu tenho o R, eu preciso construir essa função θ do P todo, do E para o T2, certo? Desse conjunto popular para o T2. Eu vou construir primeiro ela do E o R, e depois expandir ela para todo o espaço. Como é que vamos fazer isso? Então, esse lema aqui diz que se eu tenho um delta maior do que 0, delta 1 maior do que 0, vai existir um delta, de modo que se eu tenho um retângulo com tamanho delta 2, e um conjunto que é tubular em R, então, existe uma bijecção que vai desse conjunto a R, ao que ela vai preservar a medida, essa função aqui preserva a medida, e, de fato, ela vai satisfazer a condição de que a distância da imagem, a distância dos iterados da imagem, menos o ponto vai ser menor do que delta 1. Então, aqui que a gente vai construir a função. Como é que vamos começar para construir? Como é que vamos construir essa função? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar um ponto no interior do R e vamos considerar as curvas de E intersectado com a folha estável desse ponto e o R intersectado com a folha instável desse ponto. Gente, eu devia colocar aqui. É o seguinte, né? Eu tenho aqui o E, tenho a folha
tem um ponto x0, certo? A folha estável do x0 é esse daqui. Então, ela está intersectando, estou considerando esse menor e estou considerando essa maior. Essas são as duas curvas que eu estou considerando. Então, eu posso ter uma função, né, dessas duas curvas, que leva os pontos extremos no pontos extremos da outra, certo? E essa função, ela é preservando medida, certo? Então, essa função, eu vou considerar essa função, e agora eu vou considerar a função holonomia, que ela faz o seguinte, ela leva, vou colocar a imagem novamente, a função holonomia, ela faz o seguinte, ela pega um ponto y, né, no conjunto, e por esse ponto y, eu tenho a variedade estável e a variedade instável, certo? Então, eu vou fazer a holonomia para a outra variedade, certo? Eu vou fazer a holonomia para a variedade estável do x0. Então, qual é que é a definição dela? Eu vou pegar o y, a variedade instável desse y, ela intersecta a variedade estável do x0, ali dentro do R em um único ponto. Então, esse ponto ali é o que eu vou chamar de holonomia do y, certo? A holonomia instável. Considero isso, né, vai ser a intersecção da foliação instável com o R intersectado com a foliação estável do x0. Então, eu faço a holonomia, meio que eu estou trasladando essa folha, eu estou trasladando essa folha na outra folha, usando a foliação instável, certo? Pela intersecção. Bom, aí então eu vou definir a função θ como sendo a função, eu vou pegar um x dentro do e vou considerar para cada y que esteja na folha estável do x intersectado com o r, sempre tudo intersectado com o r, porque eu estou fazendo isso meio que local, certo? Estou fazendo essas holonomias, elas ficam definidas localmente, né? Porque uma folha, ela pode intersectar fora desse R, ela pode intersectar várias vezes a outra folha. Então, nesse caso, a gente vai definir para y dentro dessa folha, e eu vou definir a imagem desse y como sendo o quê? Primeiro, eu faço a holonomia, aqui tem um x, né? Faço a holonomia do y, pela holonomia instável pelo y. Aqui agora eu estou onde está definida a função θ0, né? Faço a imagem da θ0, de π1 de x0 de y. E aí, logo, como eu quero que fique... tá. Lembrando que, como eu queria que as distâncias elas ficaram menor do que fossem pequenas, certo? Uma forma de encontrar de que essas distâncias sejam pequenas é o fato de que esses dois pontos fiquem na mesma folha estável. Porque, lembrando que a folha estável, ela contrai, certo? Então, se eu consigo garantir que o x e a imagem do x pelo θ ficam na mesma folha estável, aí eu vou garantir que essas distâncias vão ser menores. Então, por isso que eu faço essas holonomias, por isso que eu faço essa definição das holonomias. Eu quero que a imagem do y fique na mesma folha do y, né? Então, aqui eu faço a imagem pelo θ0, aí volto lá na folha estável do y, certo? Olha que aqui o y e o θy ficaram na mesma folha estável. Então, isso vai garantir de que, de fato, a distância desses iterados, eles vão ficar próximos. Só fazendo observação que, nesse caso aqui, quando a gente quer mostrar de que essa função, de fato, ela preserva a medida, a gente tem que usar, a gente aqui pode usar Fubini, você pode integrar mesmo como se tivesse no plano, né, se tivesse o produto R vezes R. Nesse caso aqui, você pode usar. Nos casos anteriores, que eu mostrei, nos teoremas anteriores, você nem sempre pode usar, porque não tem condições suficientes para as foliações, para poder usar essa propriedade. Outra observação é que aqui, quando eu faço essa holonomia, ela vai preservar a medida também, porque essas foliações são absolutamente contínuas. Então, quando eu faço a imagem de um conjunto aqui, ele vai levar, de fato, na medida do conjunto, vai levar a medida do mesmo conjunto. Eu posso ter foliações, por exemplo, que elas sejam diferentes, que ela esteja ampliando, por exemplo, na segunda e a intersecção seja maior.
pode não preservar volume. Então, isso dá um problema quando a gente quer fazer em dimensão maior ou quando a gente quer fazer com uma regularidade das foliações, que são os problemas que dá nos anteriores. Agora, sim, para a construção da função θ total, né, eu vou considerar uma partição do conjunto do T2 por retângulos da seguinte forma. Lembra que eu posso fazer retângulo, mas também pode ficar uma parte que não seja um retângulo, mas eu posso colocar ela bem pequena, que seja insignificante em termos de medida. Então, vou considerar o gama, esse número epsilon b menos 1, a quantidade de partições que fiz, pelo mínimo das medidas de cada RI. Então, vou aplicar o lema anterior, certo? Então, eu tenho retângulos, eu tenho B retângulos, aí para cada um deles, eu posso aplicar o teorema anterior e posso encontrar um EI, certo? Eu posso encontrar esse conjunto tubular dentro de cada um deles. E satisfazendo essa condição também, que a medida do EI com relação ao PI seja maior que 1 menos gama. E que esse conjunto seja tubular dentro de cada RI. Então, o candidato para E vai ser a união de todos esses conjuntos. Ela ainda vai ficar contida no P, que era o que a gente queria. E a função θ, eu vou definir ela, então, né, da forma natural, seria definir ela como sendo... Aí eu tenho para cada um deles, por lema anterior, eu vou ter essa função θ aí, certo? Para cada i de 1 até b, de modo que ela satisfaz isso, né? Que a distância dos iterados fica menores do que epsilon. Então, a definição da função θ vai ser a natural, né? Eu vou definir a θ de x como sendo θ i de x para cada x que esteja na intersecção do EI com o RI. Certo? Essa função vai satisfazer essa propriedade, e essa função ela vai ser quase preservando medida. Lembrando que eu estou vendo essa θ, ela preserva a medida, mas quando eu faço os pegamentos, ela vai ficar... Pegamentos não, quando eu colo essas medidas, essas funções, ela vai ficar quase preservando medida. E era isso que eu queria falar. Acho que eu falei muito rápido. Aqui estão as referências que eu usei. E obrigada. Ô, Marceles, obrigado pela sua apresentação. Algum comentário, dúvida? Eu tenho uma dúvida. Ô, Marceles, qual que é... a demonstração que você mostrou para a gente é para difeomorfismos, automorfismos definidos no toro, né? Certo. No T2. Qual é a dificuldade em aumentar a dimensão do toro e tentar fazer alguma coisa parecida, sei lá, no T3, ou se tiver que ser dimensão par, T4? Não, então, para esses automorfismos que estão em esses, já foi mostrado porque em todo automorfismo, automorfismo em grupo compacto já foi mostrado, de que sempre que é ergódico ele vai ser Kolmogorov. Então, de fato, para qualquer TN, você vai ter que ele vai ser Kolmogorov. Tá. Qual foi o resultado que você falou agora? Automorfismos? Eu vou colocar aqui. Automorfismos em espaços compactos. Se são ergódicos, ele vai ser Kolmogorov. Aqui. Vou procurar aqui. Ele vai ser Bernoulli, perdão. Aqui. Automorfismo ergódico em grupo compacto, eles são Bernoulli. Tá, verdade. Mas o problema, por exemplo, quando você quer fazer uma variedade qualquer, ou, por exemplo, como o do professor Gabriel, por exemplo, que você tem um difeomorfismo dessa forma, você precisa colocar regularidades nas foliações, porque o problema é que você não pode utilizar esse Fulvini para calcular essas medidas, que é o que garante que você consiga que ela seja
que ela preserva a medida. E a holonomia também, né, como são foliações absolutamente contínuas, ela preserva a medida do conjunto, ela leva pela holonomia a mesma medida do conjunto. Então, isso ajuda bastante. No caso de Adam, que ele faz, também, ele garante também essa continuidade dessas foliações, então ele consegue resolver também. Esse é o problema. O problema completo é na definição dessas funções mesmo, na foliações, sobretudo. Uhum. Marcielis, você sabe nesse teorema de que automorfismos ergódicos em grupos compactos são Bernoulli, ele usa a compacidade só para ter as folhas absolutamente contínuas? É o único lugar que usa compacidade? Não, mas é mais por o fato de, acho que é porque ele conclui que eles são anos primeiro. Eu, na verdade, não saberia falar bem, Marisa, falaria mentira. Tá bom. Mais algum comentário? Muito bem. O Gabriel sumiu? Ele não vai fazer comentário, não? O Gabriel está aqui, Ele está quietinho, mas ele está aparecendo aqui. Aqui, ó, o Gabriel mandou uma mensagem. Nesse caso específico, eles usam mais a estrutura algébrica. Ah, tá. Eu perguntei isso porque tem alguns resultados para endomorfismos, né, que são o caso não inversível, que são iguais ao caso inversível, porque você faz no recobrimento e aí você não precisa da compacidade porque tem uma certa regularidade do fato de ser um levantamento. Daí eu fiquei pensando se valia igual, porque todas as provas que eu já vi que valiam para o caso inversível e valiam também para o caso não inversível, teria que usar a compacidade só para coisas mais locais ou de recorrência. Por isso que eu fiquei com essa curiosidade. Muito bem. Não sei, o Gabriel tem mais algum comentário sobre isso? Acho que não. Para endomorfismo, as próprias definições já são obstruções. Enfim. Bom, então vamos agradecer. Não sabia que não tinha Kolmogorov. Obrigada, Gabriel. Kolmogorov é trocado por exato. Então, Marcielis, obrigado mais uma vez pela sua palestra. Tá bom, então. Muito bem.